sua, pode entrar, me esvazio de mim. E galera, noite! Vocês estão ouvindo musiquinha? Nós vamos começar ouvindo uma musiquinha. Eu adoro começar minhas lives ouvindo uma música, parando o coração, refletindo, não só sobre tudo que nós estamos passando, mas sobre tudo que fazemos e temos feito da nossa vida, né? Ei, Cláudia! Vamos ver quem tá subindo aqui. Vilma, Tásia, prima linda, Ninha. Oi, gente, que boniteza! Hoje nós vamos ter um papo tão gostoso, espero que vocês gostem. Vocês estão ouvindo a música? O áudio tá legal? Como é que tá isso aí pra vocês? Cláudia, Tásia, Irlene, tudo bem, gente? Vilma! Ei, Vilma! Precisaram arrumar os cabelos, hein, Vilma? Olha isso! Ó, tá bom não, a situação aqui, a quarentena tá boa aqui não. Olha o ateliê que eu amo. Tudo bem, né, turma? Como é que tá aí? Me conta aí. Vídeo, áudio, luz, musiquinha. Cris, oi, Cris. A Kathleen, oi, Kathleen. Vamos ouvir a música, ó. Jesus, apareça. Tomar um café, né? Para dar uma relaxada. Angelina, seja bem-vinda, Angelina. Dona Graça, olha isso, gente. Que honra ter a Dona Graça aqui. Eu vou te falar uma coisa, viu? Não é para qualquer um, não. Dona Graça deve ter parado lá de fazer as máscaras para participar aqui com a gente, para bater um papo pra gente. Cleia, que delícia vocês aqui. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Estão refletindo aí um pouquinho sobre toda a nossa vida? Tia Graça linda! Tia Graça é a Tia Graça. Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Mãe é sagrado mesmo. Domingão é o dia delas, né, gente? Domingo é o nosso dia. E aí, vocês estão preparando alguma coisa para a mamãe de vocês? Como é que vocês vão fazer aí nessa quarentena para ver a mamãe de vocês? E o abraço vai ter que ficar pro ano que vem, né? Mas não quer dizer que a gente não pode ver, né? Que a gente não pode dar uma cotoveladinha. E principalmente que a gente não pode falar que ama, né? Amamos as nossas mães, elas nos trouxeram até aqui e elas nos fazem principalmente ser quem somos, né? E hoje a gente veio falar exatamente disso. Vou baixar aqui um pouquinho. Vamos ver a Mames. E aí, você vai lá na Bahia ver a sua mãe? Ai, Jesus! Todas as quintas, né? Eu costumo fazer minhas lives, né? E de um mês e alguns dias pra cá, nós temos falado só de coronavírus, né? Rayane, tudo bem, dona moça? Quanto tempo? Temos falado só de coronavírus, né? O que vai ser do mundo festeiro, como nós vamos sobreviver, as festas vão existir depois da quarentena, o que eu vou fazer com o meu negócio vai quebrar, eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas. E hoje eu resolvi trazer um tema diferente, porque o que eu falo é o seguinte: se a gente não conseguir, primeiro, repito, entender e aceitar tudo que está acontecendo com a gente, né? A gente não vai conseguir criar novos planos para a gente passar, né? Sobreviver a esse mar louco que a gente está passando com aquelas ondas enormes. Manda um beijo para Manu também. Beijo para tia Cleusa, bonitezas.
né? Então, se a gente não tiver isso tudo muito bem trabalhado aqui dentro da gente, dentro do nosso coraçãozinho, a gente não vai conseguir ter força para nadar, né? Então, eu tenho falado muito disso. Onde você vai encontrar essa força? Você vai encontrar. Infelizmente, eu não vou conseguir te falar, se você fizer isso, você vai conseguir nadar para chegar na praia e não morrer na beirada dela, né? Porque todos nós sabemos, a gente tem muita gente aqui que não é do nosso mundo ainda, a turma aí ainda não subiu, mas que não é do mundo festeiro. E o mundo das festas foi fortemente abalado, né? Então nós festeiras, nós decoradoras, a gente tá assim, todo mundo tá perdido mesmo e tá todo mundo tentando nadar. Eu falo que a gente tá nadando lá em alto mar e tá aquela loucura e a gente tá tentando afundar e eu tô lá tentando. Vamos, gente, vem comigo, eu tô nadando junto com vocês não estão aí sozinhas, estamos juntas, né? Então eu tenho falado isso há mais de um mês. O que a gente vai fazer pra gente conseguir encontrar essas forças pra gente nadar e não morrer lá na praia? E hoje, eu pensando durante a semana, porque quando acaba uma live eu já começo a pensar em outra. E eu comecei a pensar que nós temos um lado muito forte, um lado emocional fortíssimo, que nos atrapalha muito a crescer como pessoas. E nesse momento de tomadas de decisões rápidas, esse momento onde você não pode deixar para amanhã, literalmente você não pode procrastinar, você não pode deixar para resolver amanhã, hoje eu vou dormir um soninho e amanhã eu resolvo o que eu vou fazer. Nesse momento, né, você tem que agir rápido para que você consiga progredir. Vivi, Adriana, Valéria, Josi, sejam bem-vindas. Nós estamos começando agora, tá? Vocês não perderam nada. A gente estava aqui só ouvindo uma musiquinha. E hoje eu tô contando para vocês por que eu resolvi não falar de coronavírus, não falar de como sobreviver em meio ao caos, né? Como fazer as nossas empresas decolar. Não vou falar isso, que elas não vão decolar e tão cedo, né? Infelizmente. Mas eu vim falar para vocês hoje que nós podemos e temos um lado aqui dentro da gente, guardadinho aqui, sabe aquela pontinha do coração lá, assim que eu falo? Sabe aquela bem estreitinha? Tem um coraçãozinho e tem esse pedacinho. Nós temos muitas coisas guardadas ali que nem nós mesmas sabemos que estão. E uma delas é exatamente o nosso emocional. Então eu trouxe hoje, estou baixando a musiquinha aqui. Então eu trouxe hoje exatamente esse tema. Inclusive chamei até algumas pessoas íntimas, né, da minha vida íntima. Sacode a poeira, né, Ninha? Bora lá. Por quê? Porque eu acredito que não são vivências só minhas, né? São vivências que eu acredito que todas nós já passamos. O tema dessa live hoje é por que os bloqueios... Tem alguém chamando a gente aqui? Vamos ver quem só apertou errado. Porque os bloqueios te atrapalham de prosperar, né? Bloqueios emocionais. Quem de nós aqui não tem bloqueios emocionais, né? E é igual eu tô falando, gente, são bloqueios que a gente nem sabe que existe. Oi? Quem tá chamando desse lado aí? Ou você apertou algum botãozinho errado? Nívia... ela deve ter apertado alguma coisa errada. Já estou acostumada. Mas, então, hoje nós vamos falar disso. Bloqueios. Os bloqueios emocionais nos atrapalham de prosperar. Sim, eles nos atrapalham, gente, e atrapalham muito. E quando eu vim pensando nisso, eu fui trabalhando aquilo, fui lendo algumas coisas, fui ouvindo algumas coisas, e eu voltei na minha infância fortemente. Vieram coisas, cenas na minha vida que eu entendi hoje por que certas coisas acontecem comigo. Muitas me chamam, falam que eu sou muito para frente, que eu sou muito isso, que eu sou muito aquilo, mas só eu sei o que passa dentro de mim e o que acontece dentro de mim, né? Muitas vezes eu estou ali num caminho, sabe? Aquele caminho, putz, top, aquele caminho que vai te levar, aquele caminho que vai virar sua chave, e aí eu dou aquela parada, eu estouro a cara toda, eu desmaio, eu vou para o hospital e eu entro em parafuso, né? E aconteceu isso comigo semana passada.
E aí, por quê? Por que isso acontece? Aí eu comecei a pensar, será que isso acontece só comigo? Será que sou eu que tenho esse desligamento mental? Então eu estou chegando aqui hoje para falar para você que isso não é desligamento mental, né? Isso se chamam bloqueios. E são bloqueios que eu vivi na minha infância e que hoje eu tenho certeza que me atrapalham muito. Vou começar contando um casinho para vocês. Eu fui criada em uma família, uma irmã mais velha, eu sou a do meio, e automaticamente, por ser a do meio, eu era a patinho feio, né? É linda do curso criativo, Gatinha, amo você, Babi, Ana Helena, delícia. Então, como eu era do meio, eu sempre fui criada como o patinho feio, né? Porque realmente eu era um patinho feio, né? Eu sempre fui muito gordinha, sempre tive problemas com gordura e minha família toda magra. Então, eu sempre tive problema com para de comer isso, você não pode comer, sua gorda. E aquilo foi me aqui, ó, dentro do meu cérebro. Aquilo foi me bloqueando, né? E eu tinha, de um lado, uma irmã mais velha, um irmão mais novo, que toda a atenção era voltada para ele. Então, de certa forma, eu me sentia excluída. Então, hoje, quando eu dou esses colapsos mentais, né? Eu tenho falado muito aí dos colapsos dos hospitais, né? O colapso do hospital, o colapso de não sei o quê, e o nosso colapso, né? E o colapso do nosso coração, o colapso do nosso emocional. Como é que ele anda? Com isso, ninguém está preocupado, né? Então, a gente tem que preocupar com ele. Então, quando a gente dá esse colapso, você para e pensa sobre muitas coisas que vêm, né? Que você vem caminhando aqui e chega até aqui, paf, te bloqueou. Você paralisou e você fica sem ação. E hoje é o momento de você ter atitudes rápidas. Você tem que pensar rápido. O que eu vou fazer com o meu negócio? Como eu vou me reinventar? Como eu vou recriar? Como eu vou fazer com o meu... E aí? Ele vai quebrar? Ele não vai quebrar? Eu vou vender o meu acervo? Eu vou passar a alugar? É uma loucura isso pra gente. Então, você se bloqueia porque ficou tudo muito guardado lá atrás. Então, é disso que eu vim falar hoje. Estava falando para vocês aqui da minha família, né? Então, fui criada dessa forma, a filha do meio, né? Não que não tenha mais atenção, mas a filha do meio é a filha do meio, né? Um, vai para outro e você tá ali, né? Então, eu sempre fui uma espécie de patinho, né? E hoje, o patinho teve que aprender a se virar de certa forma sozinha, né? Então, hoje, eu sinto uma segurança muito grande de estar aqui, de falar isso para vocês e de contar essa história para vocês. Porque eu nunca contei isso para ninguém, tanto que eu até chamei minha mãe e falei, mãe, sobe lá na live hoje, que hoje eu vou falar um negócio que nem você sabe. Então, eu fui criada dessa forma. E eu vou dar para vocês um exemplo que eu vivi. Não sei se vocês lembram, as mais, um pouquinho mais velhas aí, como eu, os quarentão. Plano Collor, por exemplo. Quando surgiu o Plano Collor, meu pai perdeu algum dinheiro lá naquele, eu não sei te falar hoje quanto, né? Mas ele perdeu algum dinheiro lá naquele Plano Collor. E aquilo, o que aconteceu? Bloqueou completamente meu pai. Eu posso perguntar se meu pai hoje, há quantos anos depois, ele tem uma conta num banco? Ele não tem conta em banco. Se você deve para ele R$ 10, você tem que ir lá na porta da casa dele, bater a campainha e entregar os R$ 10 para ele. Porque ele não se adaptou. Por quê? Porque ele perdeu o dinheiro dele todo no Plano Collor e se bloqueou. Vocês entendem como funciona isso? Então, são bloqueios, gente. O que são bloqueios? Nada mais, nada menos do que vivências. Exatamente coisas que a gente passa na vida da gente e que, com o passar dos anos, aquilo vai ficando na sua memória, vai ficando no seu coração. Você não percebeu, tá? Você não entendeu nada daquilo, mas um dia aquilo vai refletir e você vai entender. Entende? Então, hoje, eu entendo muita coisa. Eu entendo... Cara, aqui a gente ia ficar 3 horas aqui se a gente fosse falar sobre isso. Tem um outro bloqueio, assim, super, que tá a Cláudia aqui, que vai poder me ajudar se ela quiser falar um pouquinho disso, que é a professora, pedagoga. Eu não leio bem. Hoje eu leio bem porque eu optei, eu decidi e eu
que eu precisava ler bem. Que para eu fazer o que eu sonhava fazer, que para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso ler bem e eu preciso falar bem. Mas eu nunca li bem, eu sempre gaguejava. E quando eu estava ali na sala de aula, não sei, na quarta série, por aí, eu não sei te falar bem, mas eu acredito que seja terceira, quarta série, que é quando a gente está aprendendo, né, se alfabetizando. E teve um certo dia que eu gaguejei na leitura, parei có, e a professora olhou para mim de uma forma, eu não esqueço o nome dela, mas também não vou falar o nome dela, né? Ela olhou para mim de uma forma assim, me metralhando. E quando eu olhei para o lado, estava a sala toda me olhando, lógico. Qual é o resumo disso? Eu não li bem a minha vida inteira. Se você, na faculdade, se a professora pedisse para eu ler, eu tinha um problema enorme de leitura. Eu tremia tanto, isso já moça velha, grande, eu tremia tanto. Gente, eu tive trabalhos que eu tive que apresentar na faculdade, que eu fiz xixi na roupa, de tanto trauma que eu tinha de apresentar e de falar em público. Então, isso, hoje, eu entendo que aquilo ficou lá atrás. Que esse bloqueio que eu tinha quando eu ia ler e gaguejava, ficou lá na filha da égua, da professora, que me metralhou quando eu não consegui falar uma palavra completa. Entende? Que hoje eu tenho uma economia danada de dinheiro, porque eu vi o meu pai o tempo todo falando que ele ia perder dinheiro de novo com o plano lá, Collor, que ele perdeu. Você também já passou por isso? Vão me contando as experiências aí, gente. É igual eu falo, eu não gosto de ficar falando aqui igual o bicho papagaio à toa de igreja, não. Eu gosto de comentar e a gente falar junto, né? Então, eu tive um problema enorme com isso. E eu só decidi, eu optei, eu preciso ler, eu preciso aprender a falar, porque eu quero seguir a minha carreira, né? Todo mundo já sabe, que é de ajudar, que é de estar junto, que é de colaborar, né? E isso veio também, tá? Também, eu falo, quando a gente fala bloqueios, né? Porque os bloqueios emocionais te paralisam ou atrapalham a sua, né? Te paralisam e atrapalham a sua prosperidade. É exatamente isso. Porque muitas vezes você precisa resolver, você precisa ter uma tomada de ação, mas você se bloqueia. Porque alguma coisa, algum estado, em algum tempo emocional da sua vida, você recebeu uma crítica, você recebeu algo que te deixou envergonhada, que te intimidou. E quando a gente se intimida, é automático, não sou eu, não é você e não é o outro, é qualquer um de nós. Quando a gente se sente ali, né? Você tá ali, alguém te pediu alguma coisa, você não teve ação, é automático. O seu corpo paralisa, o seu cérebro paralisa, você começa a tremer, você começa a suar frio, você já se perde nas palavras, né? Então, é assim que funciona. Então, eu quero falar para vocês hoje todas essas histórias e quero ouvir vocês também, exatamente por isso. Porque os nossos bloqueios emocionais hoje podem estar nos atrapalhando a tomar decisões primordiais nesse momento. Não em relação a festas, não só em relação ao meu mercado, mas em qualquer mercado. Porque não foi só o mercado de festas que foi atingido, foi todos os mercados, foram todos os mercados, né? E seja você lá, não sei de onde, né? A Cláudia está aqui agora, você tem o dom. Precisou acreditar em seu potencial. É isso. Eu vou falar disso também. Cresci lá naquela familhinha, né? Que a gente estava falando e tudo. E aí consegui desbloquear essa parte da leitura. Lendo muito, lendo, ouvindo muito. Às vezes eu cansava de ler, eu pegava, né, um podcast ali, ia lavar, limpar, ajudar a mexer com o Gabriel e estou ali ouvindo. E isso me ajudou muito, me soltou muito a estar aqui hoje, ter essa segurança de falar com vocês e de falar para 5, para 10 e para 50, para mim hoje é a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu tomei a decisão de fazer isso. Entende, meninas? E essa decisão pode estar acontecendo com vocês. Ei, Mel, linda!
Tudo bem por aí? Diferencial Eventos. Diferencial é novo por aqui. Qual que é seu nome? Me conta aqui. Lani, Mimos, delícia vocês aqui, gente. Então, vamos lá. Então, eu tive bloqueios, né? Muitos bloqueios que me atrapalharam a prosperar. Porque hoje eu acredito que eu poderia estar num lugar muito maior de onde eu estou hoje ou de onde eu quero chegar. Por quê? Porque a minha professora da quarta série me atrapalhou, né? Quando eu gaguejei, né? Para quem está subindo aqui agora. Vanusa, seja bem-vinda, Vanusa. Linda. Tá me devendo aqueles livros, hein? Vamos lá, ué, vem pra cá. Só você pegar aqui, Clubinho da Festa, seja bem-vinda. Você também é nova por aqui. Aqui é assim, eu conheço todo mundo que entra, todo mundo que sai. E meninas que estão entrando agora, a gente está falando de bloqueios emocionais que atrapalham a sua prosperidade. E aí eu estou tentando explicar um pouquinho, voltando isso para a minha vida, o que são esses bloqueios, né? Para que vocês que não sabem, nem, né, se não têm uma ideia do que é o bloqueio. Cássia, beijo! Do que são esses bloqueios, né? Eu citei casos aqui do Collor, né? Que meu pai teve o dinheiro preso lá no plano Collor e ele é assim e ele não tem uma conta no banco até hoje. Citei o exemplo aqui de minha leitura é ótimo, que eu tinha uma leitura realmente muito fraca, mas hoje eu lembro perfeitamente por quê? Porque a professora me metralhou com olhares o dia que eu gaguejei, quando ela pediu para eu ler em público, né? E isso refletiu tanto na minha vida que apresentar trabalho para mim era uma loucura, né? E nos meus grupos eu optava, eu definia, falava com as meninas, eu faço a parte teórica e vocês falam, porque eu não conseguia falar, entende? Então, gente, esses bloqueios fazem com que a gente se sinta inferior, né? Se você se sente, se você cresce em uma família que te chama o tempo todo de feia, de nossa, ela é linda, nossa, ele é lindo, e você tá só ouvindo aquela situação, não que não falem para você, tá? Mas que você tá ali no meio, você é a filha do meio, tem até um livro, né? Eu já li esse livro, A Filha do Meio, e não é porque é minha mãe, ou porque é meu pai, ou porque é você, não é. É estratégico e é inconsciente. Os pais, eles realmente puxam, né? Ali, um puxa para o mais velho, um puxa para o mais novo, e o filho do meio, ele existe sem sombra de dúvida, né? Hoje você metralhou ela com a sua inteligência. Talvez, não estou aqui para metralhar ninguém, né? Ela que você fala, baixa a autoestima, né? Então, eu acredito muito nisso, que essa baixa autoestima hoje pode nos atrapalhar muito nessa tomada de decisão. Por quê? Porque você tem bloqueios, você tem coisas passadas que você precisa resolver. Então, hoje, aqui, poxa, eu tô aqui, caiu, veio o corona, fudeu, ferrou a casa inteira, a casa caiu, eu tô afogando lá no mar, e aí? O que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Eu só vou te falar uma coisa. Primeiro, você tem que desbloquear o que você tem bloqueado aí dentro de você. Primeiro, disso tudo, você tem que saber o que é. Como eu, hoje, aos meus 40, eu descobri muitas coisas, né? E uma delas foi essa, o dinheiro, o problema da leitura, o problema de falar em público, a vergonha de andar na rua, porque eu sempre me acho muito gorda, muito feia, muito, né? Isso são problemas que vieram lá da minha infância. E eu tenho certeza que vocês aí desse lado também têm algum tipo de bloqueio emocional que atrapalha a sua plenitude. Poxa, hoje eu quero ser uma pessoa calma, eu quero ser uma pessoa feliz. E quando eu falo feliz, não é nada de... Não, eu quero ser calma, eu quero ter uma vida em paz com meus filhos, com meu marido. E muitas vezes eu não consigo por causa disso. Porque bloqueios acontecem e travam a nossa existência. Vamos ver o que a Glaucia falou aqui pra gente. Olha, minha irmã falou que eu nunca iria voltar a trabalhar. E, infelizmente, até hoje não tenho coragem de deixar. Oh, não, mas como assim deixar ela para voltar a trabalhar fora?
Então, esse é um grande bloqueio, hein? Esse é o bloqueio. Isso aconteceu quando você era nova, quando você era novinha? Então, você já sabe qual é esse bloqueio, não sabe? Então tá fácil de você desbloquear, né? Se você realmente tem uma vontade, né, de trabalhar fora, de ser independente, de ser alguém. Porque muitas pessoas, a gente recebe muitos julgamentos. Ah, por que você não faz isso? Por que você não trabalha fora? Por que você não faz assado? Eu falo que os outros adoram dar pitaco na vida da gente, né? Mas aqui dentro, na guerra aqui das quatro paredes da sua casa, ninguém entra, né? Então, dar pitaco é muito fácil. Então, você precisa entender primeiro se é isso que você quer. E a partir do momento, colega, que você falar, eu quero trabalhar, você tem que fazer isso que eu te falei. Você tem que quebrar essa ponte. Imagina lá, é uma ponte, né? E você precisa atravessar essa ponte sem ser nadando. É só assim que você vai conseguir quebrar o seu bloqueio. Tá lá a ponte, você não tem que passar com o seu carro dentro do rio. Você vai atravessar a ponte por cima. Quebrar bloqueios, gente, é isso. Primeiro, você precisa entender o que são e onde eles estão e por que eles te atrapalham, né? Resolvendo tudo isso dentro de você, você vai resolver esses problemas, porque é o que eu falo muito, não adianta você pegar lá um papelzinho, eu tenho esse bloqueio, e guardar ele na gaveta e ficar lá sofrendo a sua vida, não adianta. Você tem que entender quais são esses bloqueios e fazer alguma coisa para você pular. Ele ficou lá atrás. O próprio nome já fala, ele é um bloqueio que atrapalha o seu caminhar, que atrapalha a sua plenitude, que atrapalha você prosperar. E hoje, esse prosperar, ele fala muito alto e ele fala muito forte, porque estamos vivendo um tempo muito difícil e que realmente só vão sobreviver os que pensaram aqui, ó. E como é que você vai pensar aqui se você tem um bloqueio aqui, aí você vai para cá, você tem outro bloqueio, você vai reto, você tem outro bloqueio, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir fazer nada. Então, você tem que atravessar essa ponte. Você precisa atravessar essa ponte e entender quais são esses bloqueios. Vamos ver o que a Cláudia está falando para a gente aqui. Realmente, palavras mal empregadas na vida bloqueiam a gente. Bloqueiam e bloqueiam muito, né? E a gente consegue entender, gente, e a gente passa uma vida inteira sem saber, né? Inconsciente. Você passa uma vida inteira sem entender o que está acontecendo, né? E um dia, quando você é ali pressionada, quando você está ali, ó, sabe aquela porta que está fechando, e você está aqui no meio? Aí você começa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você volta ali 10, 20, 30 anos e você entende por que você está ali, a porta só está fechando e você não consegue pegar a porta com o pé e falar assim, quem manda nessa porta sou eu. Quem manda no domínio dessa porta, quem vai falar se essa porta vai abrir ou se vai fechar, sou eu. Só assim a gente consegue. Mas isso, a gente já chegou do lado de cá. A gente já subiu e o pique já está descendo, não é assim? Então, para a gente subir, a gente passou isso tudo aqui, ó. É uma vida inteira que você passou 10, 15, 20, 30, 35. E aí, quando você começa a descer, você começa a entender quantos bloqueios te atrapalham, né? Quantos bloqueios não te deixam ser uma pessoa mais calma. Quantos bloqueios te deixam ser completamente dependente de outras pessoas. E que bloqueios são esses, sabe? Então, isso, gente, é muito importante a gente entender. É muito importante a gente falar sobre isso. Fale com você, sabe? Fale lá a hora que você estiver deitada, a hora que você estiver pensando, a hora que você estiver refletindo, sempre numa rede, não sei, e pensa o que tem te bloqueado, né? De fazer o que você deseja, porque é o que eu tô falando, não adianta você fazer, né, e tentar desbloquear uma coisa que você não quer que seja desbloqueada, entende? É o que eu falei da leitura, eu tinha um problema seríssimo com leitura, mas eu precisava ler. Porque como que eu ia fazer se eu não conseguia? Como é que eu ia conseguir falar em público? Como eu ia conseguir dar cursos?
Como eu ia conseguir ajudar as pessoas se eu não conseguia falar em público? Se eu não conseguia ler? Se quando você me dava um livro, eu ia né? E aquilo já me vinha, já aquela lembrança da professora me metralhando, eu olhando para as laterais e vendo ali todos os meus amigos, né? Os alunos olhando para mim. E eu me sentindo como? Um nada. Um ser, assim, zero. Aquela pessoa que você jogou no chão, massacrou, né? E ainda pisoteou. Então, isso atrapalha muito a nossa vida. Então, vamos tomar cuidado com isso e vamos primeiro entender quais são esses bloqueios e aí você consegue passar por cima deles, entende? Então, vai lá, vai direto no seu bloqueio. O que que é? O que que você tem algum trauma? O que que te traz trauma? O que que te traz vergonha? É o que eu falo. Eu trabalho ali na Firme de Matos, né? Todo mundo que sabe. E todo mundo faz caminhada lá. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim: por que você não faz caminhada aqui na Firme de Matos, menina? Fecha a loja um pouquinho mais cedo, então sai da loja um pouquinho mais cedo e vai caminhar. Aí eu penso para mim assim, vou falar para vocês agora, olha, meu segredo, hein? Penso para mim assim, eu vou lá na Firme de Matos, todo mundo vai ficar olhando para minha bunda? É assim. Por quê? Porque eu tenho uma bunda muito grande e eu cresci ouvindo isso. Ó, Luciana é gordinha, Luciana tá muito grande. Luciana, você tem que diminuir sua bunda. Luciana, para de comer. Luciana, você tá engordando. Luciana, como se isso fosse me fazer maior ou menor. Como se a gordura fosse me fazer ter um caráter melhor ou pior. Não, né? Não. Isso não me fez diferença nenhuma na minha vida. Só que eu só entendo isso hoje. Né? Mas eu sofri muito com isso também. Então, esse trauma, eu tô contando para vocês aqui, eu tenho ele até hoje. Eu não faço caminhada, eu não corro, eu não vou na academia, porque eu tenho vergonha de colocar uma leg e eu vou achar que na academia que tá todo mundo olhando para mim. Será que eu tô achando que eu sou a princesa da cocada preta? Às vezes, eu acho, né? Então, gente, são traumas que ficam por uma vida, né? E a gente precisa... Ei, Rodrigo! Tudo bem? E a gente precisa realmente tirar esses bloqueios da nossa vida para que a gente consiga fazer alguma coisa. E hoje eu trouxe esse tema não só para, né, para a gente parar de falar um pouco sobre coronavírus, mas porque ele está diretamente ligado ao seu negócio, né? É o que eu estou falando. Se você não tomar decisões rápidas agora, ousadas e até mesmo diferenciadas, você vai morrer naquela praia. Aquela praia que eu falei lá no início, que tá todo mundo nadando, tá todo mundo afogando, tá todo mundo no mesmo barco, e aí só vão chegar na praia os que nadarem muito bem, né? Então, hoje, no seu negócio, coloque isso, pegue esse bloqueio que você tem e coloque aquilo lá dentro do seu negócio. O que te bloqueia de pensar uma estratégia diferente, de criar um novo plano de ação? Porque é fato, o mercado não vai mais voltar ao mesmo. Eu falo isso aqui todas as lives, todos os nossos encontros. Nós não seremos mais os mesmos, os mercados não serão mais os mesmos, as pessoas estarão completamente transformadas e o mundo das festas vai ser altamente modificado. E se você continuar aí pensando, eu vou fazer só depois que a crise passar, enquanto o prefeito mandou eu deixar a loja fechada, eu vou ficar aqui, vou comer, eu vou dormir, depois do almoço, eu vou ver a sessão da tarde, a Carminha, né? Eu vou ver tudo isso, vou fazer esse negócio aí legal que eu aproveito para descansar. E aí você vai tomar uma atitude só quando o prefeito liberar a sua loja para abrir. Aí, filhinha, eu vou falar com você, você se ferrou. Porque já tem um monte de gente andando na sua frente, criando planos, traçando estratégia, trazendo novos produtos, tá? Criando novas coisas, tirando lá daquela caixa onde não existia nada. Tem gente tirando coisas de lá, sim, senhora. Não pense você que está todo mundo parado aí e morrendo porque o coronavírus veio e acabou com sua vida, acabou com o seu negócio. Não, tem muita gente agindo agora e, por incrível que pareça, se reinventando e refazendo um negócio em meio ao caos, tá? Então, eu falo uma palavra do meu pai que eu nunca vou esquecer. A gente empreender
quando tudo está funcionando, quando tudo está fluindo, quando está tudo lindo, né? É muito fácil. Como diz Milton, é só você distribuir o dinheiro. Você paga um funcionário ali, você paga um boleto aqui, o resto você enfia onde você quiser e vai viajar, vai embora, vai viver a vida. Agora, você empreender em épocas difíceis, como foi lá o Plano Collor, né? Como foi hoje, é muito mais sério, sim. Mas nós já tivemos... Que raio de cabelo! Nós já tivemos crises muito fortes, muito sérias. Então, é nessa hora que a gente tem que ver se a gente consegue empreender. É nessa hora que a gente tem que tirar lá do fundo do chapéu, aquele chapéu do mágico, sabe? Aquela mágica que vai fazer você sobreviver no mercado. Isso é empreender. Empreender com dinheiro é fácil. Agora, você empreender e criar quando o negócio está feio, quando o bicho está pegando, quando o pau está caindo na folha, você está afogando, está todo mundo junto com você, aí é que eu quero ver. Né? Então, vamos pensar nisso. E para você fazer isso, pode ter um monte de bloqueio aí, como eu tenho e estou entendendo, estou desbloqueando, atravessando a ponte por cima, porque eu não quero morrer afogada, para eu conseguir chegar do lado de lá, tá? E eu falo para vocês o seguinte, muitas de nós se sentem inferiores. Por quê? Porque o tal bloqueio te atrapalhou, você não entendeu isso até hoje, e isso hoje te faz uma pessoa inferior, né? Aquela pessoa inferior que eu falei lá no início da live, aquela criança que se sentia o patinho feio, aquela criança que era a mais gordinha da família inteira, aquela criança tem que morrer para renascer uma mulher grande, uma mulher forte, uma mulher determinada, uma mulher de atitude, sabe? Uma mulher empreendedora. Essa pessoa tem que morrer. Essa pessoa fracassada precisa morrer, ela precisa ficar lá no seu passado para que você consiga ser uma pessoa melhor hoje. Não se esqueça disso. Então, descobre o seu bloqueio, passa por cima da ponte e não se julgue inferior a ninguém. Hoje nós somos todas iguais, todas, né? Não tem diferença de classe, não tem diferença de cor, não tem diferença de nada. Hoje nós estamos aqui, todo mundo sofrendo do mesmo jeito e passando pelo mesmo apuros, né? Mas cada um na sua casinha, cada um na sua caixinha e cada um na sua empresa. Né? Então, não se julgue inferior, não chore, não entenda que essa crise acabou com você, acabou com a sua família. Não é isso. É você realmente, né, falar o que a Cláudia está falando aqui para a gente, é a gente repensar em novas estratégias, é se reinventar, é se refazer, é pegar, sabe, aquela cinza lá da a águia, né, a fênix, e se você vai pegar aquela cinza e você vai renascer. Agora, como você vai renascer, eu não consigo, né? Eu não consigo te falar. Vamos ver o que a minha linda Lili, que eu conversei com ela aqui hoje, e a gente bateu um papo delicioso, né, Li? Exatamente sobre tudo isso que a gente está vivendo, toda essa turbina do avião estourada que caiu aí na vida de todo mundo, né? E a gente tem que fazer só correr dessa turbina, né? Crise gera oportunidade, gera mudanças. Mudanças aquelas que já deveríamos ter feito há muito tempo. Ali estava falando para mim hoje exatamente isso. Lu, eu vivia em um comércio, ela trabalha com festas, e eu vivia em um comércio, eu achei o máximo. Falei para ela, putz, já amanheci com o pé direito ouvindo você falar isso. Ela me contando que na loja dela era assim, só um exemplo, tá? O cliente chegava e falava para ela assim, você monta a festa do Panda? Monto. Quanto? R$1.000. Ah, mas R$1.000 tá caro. E se eu quiser levar para casa? Tem também, R$500. Ah, mas R$500 também tá caro. E se eu pegar lá do seu vizinho, que é 300, você vai lá fazer o balão para mim? Vou. Quanto que é? R$100. Ou seja, ela tinha alguma definição, gente? Ela tinha alguma estratégia de mercado? Quem mandava, né? Quem comandava e ditava as regras da empresa dela? O cliente dela. Né? Eu até falei para ela, o cliente não pode mandar em você. O cliente não pode entender nunca que você precisa dele. Ele tem que entender que é o contrário,
É por isso que eu falo das grandes marcas aí, dos iPhones da vida, que a gente paga 5, 7 mil reais por ele, fica na fila de espera e ainda sai espalhando para todo mundo que você tem um iPhone. Você tem um Nike, né, de 5 mil reais, que você toma um gin que custa 300 reais, só que também tem um gin de 50, né? Tem o tênis também, que custa 100, mas o cliente precisa entender, e ele entende que quem manda na situação é a lei, pô. Que não é ele que vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu quero comprar esse iPhone, mas eu só tenho 2 mil. Você acha que aí vai fazer o que com ele? Vaza daqui que tem um monte de gente na fila esperando, dá licença, que você está ocupando meu tempo. Então é isso, é dessa forma que você tem que gerir o seu comércio. É dessa forma que você vai se destacar. Não é o cliente que tem que colocar preço na sua mercadoria. Você coloca lá na sua festa 5 mil reais. 5 mil reais e pronto, sem desconto, sem nada. E se ela não quiser, não tem problema. Você pode ter certeza que vai ter alguém que tem. Assim é com as grandes marcas, com a Coca-Cola. Gente, a gente deixa de comprar, não é assim? A gente deixa de comprar a Pichula. Você acha lá que a Coca-Cola estava preocupada quando a Pitulinha, né? Acho que Pitulinha que chama, lançou aquele comercialzinho do ali, não, um negocinho assim. Ela não tá nem aí. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque ela já desbloqueou lá aqueles bloqueios que ela tinha quando ela era criança, porque ela tem uma estratégia de venda definida, porque ela tem um puta do marketing, ela não quer nem saber quem que está vindo por aí, né? Se vai atrapalhar, se é grande, se é pequeno, se é concorrente, quanto que tem, quanto que está investindo, quanto que é o evento, quanto que é o produto. Não. Então, eu falo para vocês aqui hoje exatamente isso. Aproveitem essa quarentena, porque eu chamo isso de quarentena do bem para gente, festeiras, né? Exatamente para isso, para você refazer o seu modelo de negócio. Porque o nosso modelo, o nosso trabalho de festas, ele é muito desvalorizado. Mas por quê? Porque a gente deixou isso acontecer. A gente permitiu. Ali mesmo falou para mim hoje, né? A cliente fazia dela o que queria. E agora ela está vindo com um puta de um projeto, que lógico que eu não vou falar para vocês, né? Que nós dividimos esse projeto aqui hoje de manhã. E ela está vindo com o senhor do projeto pós-coronavírus, que quem vai comandar o sistema vai ser ela. Quem é o cliente para chegar e colocar preço na mercadoria dela? Né? E é isso que você, no seu nicho, no seu mercado, tem que fazer. E achei muito interessante que ela falou, tem alguém que falou aqui também, que crise gera oportunidade. Gente, grandes empresas, grandes modelos que nós temos hoje aí, se reinventaram em crises e são grandes nomes. Ou seja, grandes oportunidades nascem em meio ao caos, em meio à crise. Porque quando você está numa zona de conforto, quando você tem ali a Luarte, vamos fazer de conta, minha loja está ali, todo mundo aqui conhece. Você tem lá a sua loja e você vende X por mês e esse X por mês está bom para você. O que você vai fazer para mudar? Me explica. Se está bom para você, se está te atendendo, se está, digamos, atendendo todas as suas necessidades, para que você vai mudar? Aí vem lá o senhor do coronavírus, te joga no chão, não te pergunta, da noite para o dia, fecha suas portas, né? E aí? Agora sim a Luciana vai ter que se reinventar. Agora sim a Luciana vai ter que mostrar aquela empreendedora, se ela é ou se ela não é aquela puta empreendedora que o pai dela falou para ela. E ela cresceu com o pai dela empreendendo. Porque, por um lado, enquanto eu fui o patinho feio, a gordinha que não faz academia porque tem vergonha da bunda, né? A que tinha problema em apresentar trabalhos que morria de vergonha, a que não conseguia ler porque gaguejava muito, ela também cresceu do lado de um pai que é um puta do empreendedor. Empreende pra caramba, e empreende até hoje. Né? Do jeito dele, ele empreende, ele ganha o dinheiro dele e ele se refaz a cada dia. O meu pai se reinventa todos os dias, sem saber, né? Com a certeza, porque ele não tem o estudo que a gente tem, né? Ele não tem o esforço de ouvir, de ler, né?
Então, hoje a gente pode ter, sim, um conhecimento, porque a gente corre atrás disso e a gente entende que isso é importante para a gente. É que eu estava conversando com a Lia hoje cedo, né? Mas ele não, ele veio, a gente sabe como é, né? De onde vieram e quais são as condições dos nossos pais. Então, eu cresci do lado dele e ele me colocou para atender numa serralheria, vendendo porta e janela, e me deu o cliente e falou, vai, se você atender mal, eu te dou uma janelada na cabeça. Então, eu também entendo esse outro lado falante que eu tenho. Foi por ele, porque ele me colocou cedo para trabalhar numa serralheria para vender uma coisa extremamente difícil. Porque não é fácil você vender uma janela. Não é fácil você vender uma janela que não existe, né? A janela estava ali, o cara pensou na janela, e aí você tem que criar um modelo para pessoa e vender aquele negócio. Isso é só uma coisa, não tinha desconto com ele também não, tá? Você não falava em desconto com ele não, porque quem está aqui, conhece o Milton, sabe do que eu estou falando. Não tem, até hoje não tem desconto, não tem chorumela com ele. Então, do mesmo jeito que eu sofri do lado de cá, gente, quando a gente também tem um monte de bloqueios, a gente também tem um monte de coisas que alavancam a vida da gente. E a gente precisa entender tudo isso, e isso tudo precisa estar muito claro para a gente, para que a gente consiga virar a nossa chave, para que a gente consiga, poxa, consegui, pensei, é isso que eu vou fazer. Entende? Meu pai não tinha medo de nada. Meu pai sempre foi uma pessoa extremamente econômica, mas isso não quer dizer que ele tinha medo. Ele não tinha medo de crises, ele não tinha medo de comércio ruim, porque ele tinha dentro dele que ele era o melhor da região e que ninguém que era a Coca-Cola. Meu pai era a Coca-Cola lá da nossa região, lá no Petrolândia, né? A turminha aí. Tem gente aí lá da Quininha, hein? Lá, o Caí. O mundo precisa de pessoas assim como você, incentivadoras. Obrigada, Luana. Delícia. Adoro ouvir vocês, assim, que quando eu leio vocês, eu entendo que realmente eu estou no caminho e que esse é o meu caminho. E aí eu entendo, aqui vim, né? Aqui vim e por que estou aqui? Estou aqui para isso, né? Tá linda da Tina aqui, que me falou uma coisa na outra live e eu fiquei apaixonada com ela, que ela acompanha todas as minhas lives, né? E eu tô falando de novo, lindona, porque tem muita gente aqui que renova, tá? Por isso que eu tô contando esse caso que vai ficar para sempre no meu coração. E ela está em todas as minhas lives, ela curte todas as minhas fotos, ela vê todos os meus stories. E então eu sempre achei que ela era decoradora, né? E aí, numa live dessas qualquer, né? Ela, vou te contar, vou te falar de que a gente está falando hoje. Ela falou para mim assim: eu não sou decoradora, mas eu admiro demais o seu trabalho. Você, para mim, é isso, incentivadora. E, cara, eu enlouqueci. Eu falei, poxa, uma pessoa que me acompanha o meu trabalho há anos e não é decoradora, não é festeira, admira, né? E isso, para mim, foi de extrema importância. E eu agradeço ela todos os dias que ela entra aqui e me manda esse coraçãozinho. Quando ela curte as minhas fotos, então eu vou chorar. Porque se tem uma coisa que eu não aprendi a ser, é forte. Eu sou chorona mesmo. Então, todas as vezes que ela vem aqui, eu agradeço assim, com o coração mesmo, sabe? Porque vocês me fazem entender hoje que eu preciso continuar aqui, que eu preciso fazer o meu papel e é aqui. Porque aqui eu vou ajudar vocês. Aqui eu vou fazer... Ai, caramba! Através da mídia, né? Através daqui, que hoje eu não consigo mais fazer os cursos. Então, eu entendi, né, que eu preciso estar aqui com vocês. E eu preciso estar aqui todos os dias. E eu ainda tenho esse bloqueio, viu, meninas? Eu não consigo estar aqui todos os dias. É um bloqueio, é uma coisa minha e que eu estou tentando descobrir por quê. Porque eu preciso estar aqui com vocês todos os dias, exatamente para ajudar a gente, ajudar vocês, ajudar as minhas meninas, né? As minhas tantas seguidoras que eu tenho, que admiram o meu trabalho. Estou muda, chocada. A vida é sofrida para todo mundo, né, Gisele? A vida não é fácil, é sofrida, é de luta. E hoje eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu entendo isso. De todos os bloqueios que eu tive,
Eles me fizeram crescer. E eles me fizeram ter essa coragem de colocar a minha cara aqui hoje, independente do número de pessoas. Se eu estou falando para 5, se eu estou falando para 10, se eu estou falando para 100, né? É a mesma coisa. Por quê? Porque eu só quero entregar o meu conteúdo. Eu preciso ajudar vocês. Eu tenho 10 anos de festas. E tem 10 anos que eu sofro com festas. Toda a minha família sabe disso. Né? Mercadoria dentro de Fiorino que não cabe, indo para Brasília buscar um personagem que ninguém tinha, né? Então hoje eu entendo também esse sangue louco, esse sangue empreendedor, que eu não durmo, eu penso o tempo todo numa coisa nova. Por quê? Porque o meu pai era assim. E eu cresci vendo ele fazer isso. Eu cresci vendo ele pegando janelas nas costas, jogando em cima de um carro, amarrando aquilo e indo entregar janela por janela na casa dos clientes. E no sábado, quando dava 6 horas da tarde, ele chegava só o caco, todo preto de tinta e pó. Lavava as mãos, tomava um banho e aí ele já era um outro homem. Aí ele era o pai que ia fazer o sacolão e por aí vai, né? Então, quando a gente trouxe esse tema, né? Que nem precisa chorar, né, gente? Que besteira minha. É porque os bloqueios da gente, eles realmente nos atrapalham muito crescer. E se a gente não for forte, e se a gente não entender que a gente precisa pular esses bloqueios, que a gente precisa atravessar a ponte sem deixar a água nos afogar, a gente vai conseguir, sabe? A gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Porque eu duvido que ninguém aqui tem sonhos. Todas nós temos sonhos. Todas nós queremos chegar a algum lugar, né? Então é isso que nós precisamos fazer. Desbloquear o nosso coração. E desbloqueando o nosso coração, tudo vai fluir, né? E eu vou respirar. Porque tem dia que é pedreiro, tem dia que vocês me matam, meninas. Tem dia que eu me sinto fraca. Me sinto realmente, tem dia que... Semana passada eu até passei mal, sumi, vocês sentiram falta, perguntaram onde eu estava. E eu realmente fraquejei, né? Eu falei, expliquei para vocês depois. Por quê? Porque aquele bloqueio, não é o bloqueio da infância nem da gordinha, porque existe bloqueios também dentro de mim que me fizeram parar diante de toda essa responsabilidade, né? Porque hoje eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho hoje, eu amanheço todos os dias com mais de 100 pessoas me pedindo ajuda. Lu, me ajuda, Lu, faz isso. E a Lu vai fazer. A lutar correndo atrás, a lutar estudando, a lutar... Vocês não imaginam o que eu tenho feito aqui exatamente para trazer para vocês ideias, né? Ideias para que a gente consiga superar isso, para que a gente possa, nós festeiras, que a gente possa passar por isso e olhar isso daqui a um tempo e falar, poxa, eu consegui. E a Lu me ajudou. Isso, para mim, vai ser... Sabe? E eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu já passei por todas aquelas barreiras, né? Vou ler aqui enquanto eu respiro, tá, gente? Pelo amor de Deus. A D, linda, né? D Criações e Ateliê é outra que eu sou apaixonada. Lu, você é luz, inspiração para todas nós. Tamo junto, mulherada. Tamo junto. Vida que segue, hein? Você é maravilhosa. Tudo que fizer vai dar certo, porque seu coração é puro. Você é suspeita para falar, né, dona Cláudia? Paixão. Paixão, resume. Gisele, verdade, você arrasa. Deus te abençoe grandemente. Segura a emoção, guerreira. Te amo, mamãe. Eu também te amo. Mãe, não me faça chorar de novo. Estamos com emoção à flor da pele, né, Sara? Estamos mesmo. Estamos todas com emoção à flor da pele, estamos todas passando por momentos inacreditáveis, né? Imensuráveis. Se alguém chegasse para mim um dia,
né, no meu ápice profissional e falasse para mim, Lu, vai acontecer isso, isso e isso, você não vai fazer os 40 anos que você tanto sonhou, a sua loja vai ter que fechar. Eu ia falar, sua louca, sai da minha frente, ia chutar ela com uma força que só eu e minha família temos, né, nega? Então, mas estamos aqui, né? E a gente não vai morrer por isso. Eu não vou morrer, você não vai morrer, mas que a gente precisa se reinventar, sem dúvida. A gente precisa se refazer e fazer como a Fênix, como diz a minha amiga Mira, né? Ela fala que eu sou a Fênix. Renasce das cinzas. Então, hoje não é só eu que preciso renascer das cinzas. Hoje nós todas precisamos pegar aquelas cinzas e renascer daquelas cinzas e fazer daquelas cinzas um senhor legado, uma senhora história. Porque como eu estava falando aqui da Ali, que conversei muito com ela hoje cedo, ela está reformulando todo o negócio dela e agora a chave dela virou e ela entendeu que quem vai mandar na empresa dela é ela. Né? Então, isso é muito importante. Preciso muito de você como minha conselheira. Estou aqui para ser a sua conselheira, amor. Vamos lá. Me chama que a gente bate papo. Se não está no grupo do Telegram, o link está lá na bio, tá? De todos os canais da Lulu, que são vários hoje. É canal do YouTube, canal do Telegram, canal do Instagram, canal do Facebook. Aí eu fiz um só, aí você escolhe aonde você quer ficar, tá? Então, se tem alguém aqui que não está lá no canal do Telegram, ele está muito bom. E vocês, quem tiver, se alguém aqui estiver lá, me fala que o que é que vocês estão achando dele, porque eu tenho me dedicado 100% de corpo, alma e coração, e Deus sabe o quanto eu tenho me dedicado a esse Telegram, porque eu entendi que é através dele e através desse tete a tete aqui que a gente vai conseguir bater papo, né? E a gente hoje precisa bater papo. Quando o pessoal fala, eu vou para live, vou para live. Não, nós não estamos fazendo live, a gente está batendo papo, né? A gente está trocando experiências, a gente está trocando vivências, e isso é muito importante, né? A gente trocar o que eu vivo, né? Será que o que eu vivi, né? A minha ideia é exatamente essa. Eu falei, vou trazer isso aqui, porque isso pode ajudar alguém, né? Pode ser que alguém esteja pensando em fazer alguma coisa aí desse lado, mas que não consegue porque tem um bloqueio. Tá, mas que bloqueio é esse? Vamos lá, vamos descobrir. E se tá com dúvida, vai lá no canal do Telegram, que tá lá na bio, e entra, porque lá tá danado. O conteúdo lá, gente, tá muito bom, tá muito legal. Os vídeos estão muito lindos, os textos estão muito lindos. E realmente hoje eu entendo, né, o que eu falei, eu entendo por que que eu estou aqui. Porque antes eu realmente tinha muita dúvida. Tudo era muito vago para mim. Eu comecei a trabalhar com eu sou pedagoga de formação. Eu comecei a trabalhar com festas. Como já falei na live passada, todo mundo me chamou de louca, né? Todo mundo me chama de louca o tempo todo, viu, gente? Todo mundo. Quando eu começo alguma coisa, ai, meu Deus, a Luciana é doida. Ai, meu Deus, a Luciana vai fazer mais isso. Mas a Luciana precisa disso para viver, porque senão ela vai cair na cama e ela vai parar na Unimed e vai ter que tomar um choque lá, porque ela vai morrer. Porque eu preciso estar o tempo todo criando alguma coisa. Essa sou eu. Meninas, tenho uma péssima notícia para vocês. Eu não consigo fazer live com 1 hora. E o Instagram, ele dá pra gente 1 hora de live, né? Então, vai cair daqui 1 minuto. Vou fazer a proposta para vocês, para a gente voltar. Quero que todas vocês estejam aqui de novo, para a gente falar de mais algumas coisinhas e mais uns pontinhos assim, pequenininhos, coisa rápida. Então, agora vai cair, falta 1 minuto e 15 para acabar a live. O Instagram joga a gente no chão, mas a gente vai enganar ele e nós vamos voltar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai falando aqui. Você é minha inspiração, mulher maravilhosa. Como recomeçar em tempos tão difíceis? Para você, o que seria reinventar em um meio que está totalmente parado? Jamilson, vamos ver. Jamilson, eu não vou conseguir te responder tudo agora, mas vou voltar com sua resposta. Me conta com o que você trabalha. Qual é o seu segmento? Qual é o seu nicho? Aí a gente consegue começar a bater um papinho, né? Eu consigo só te falar que você consegue se refazer em qualquer segmento.
Para mim, hoje, não existe a possibilidade de você ter um segmento quebrado. Não existe. Existe o nosso, né? Se a gente for falar de segmento fudido, é o das festas, né? Quem que vai fazer festa aqui tão cedo? Quem que vai aglomerar 100 pessoas em uma casa para fazer uma festa? Então, se tem uma empresa, né? Se tem um segmento que está ferrado, é o nosso. E isso não vai parar a gente, porque a gente está se